Amém. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A todos os que estão assistindo de casa também, que a paz seja com todos vocês, a paz que excede todo o entendimento. E nessa hora, amém. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18. Nós não conseguimos finalizar a live ontem. Um excelente motivo para eu ministrar essa orientação para todos nós aqui. Uma orientação maravilhosa, né? Antes de iniciar a leitura, eu quero agradecer a todos os que vieram aqui hoje, deram o seu trabalho voluntário para a limpeza do prédio. Todos os que estão presentes aqui, eu quero agradecer em nome de Jesus Cristo, aqueles que não puderam vir, mas que vieram de manhã, estiveram aqui conosco. Quero agradecer você também em nome de Jesus. A Bíblia diz: a quem honra, nós temos que honrar. E nessa hora nós estamos pedindo para que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus Cristo. Só Deus pode retribuir, né? É um grande prazer trabalhar na casa de Deus, mas que Deus abençoe a cada um de vocês, tanto os que estão aqui presentes, quanto os que estão em casa também. Então, vamos ler, amados, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 18. E eu estou com duas versões aqui, eu vou ler a Nova Almeida atualizada. Talvez mude um pouco a versão da sua Bíblia, mas fique tranquilo que no final de tudo o contexto é o mesmo, tá bom? Apocalipse 18, vamos lê-lo completo, e na minha tradução diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que você não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrando para ela. O quanto a si mesmo glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto. Porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai de você, grande Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora
chegou o seu juízo. E por causa dela, choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficaram longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. E todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros, e os que ganham a vida no mar, ficam de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram um pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegre-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum, de qualquer arte que seja, e nunca, jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram e grande na terra, porque com as suas feitiçarias você seduziu todas as nações, e nela foi encontrada sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Esse capítulo é um capítulo maravilhoso. É um capítulo que ele tem uma mensagem muito forte para nós hoje. Uma mensagem muito especial. Primeiramente, antes que eu diga alguma coisa sobre essa Babilônia que vai cair em nome de Jesus Cristo, eu queria explicar que Babilônia é essa. O que é Babilônia? Por que Babilônia? A Babilônia que vamos tratar aqui no Apocalipse não é apenas uma Babilônia escatológica, mas é uma junção
da Babilônia de todos os tempos. E que Babilônia é essa? Primeiramente, eu queria lembrar de uma Babilônia em que você deve ter lido lá em Gênesis capítulo 11. Se você puder acompanhar ou ler em casa, lá fala sobre uma Babilônia chamada Babel. Babel, muito conhecido por todos nós, foi uma torre que homens, quando falavam uma língua só, tentaram edificar, construir uma grande torre, e na visão desses homens, a ideia deles era de chegar até Deus. Babel significa Babilônia, Babilônia significa confusão, e aqueles homens que tentaram chegar até Deus, que na visão deles, em Gênesis capítulo 11, era tentar dominar o mundo e chegar até Deus. A narrativa em Gênesis 11 fala que enquanto eles estavam se preparando para subir até Deus, Deus descia até eles para confundir a cada um deles. Porque quem é aquele que tenta chegar até Deus da sua maneira? O homem chega a Deus da maneira de Deus, mas ninguém chega a Deus da sua maneira. Há muitas pessoas que querem ir para o céu da sua própria maneira. A Babilônia que eu quero dizer hoje é que muitos têm uma Babel dentro de si, no anseio de chegar ao céu, mas de chegar ao céu da sua maneira. Era tal como esses homens. Só que quando esses homens achavam que estava chegando a Deus, a Bíblia diz que Deus veio para confundi-los. Porque muitas vezes há interesses em muitas pessoas de chegar aos céus. Primeiramente, para satisfação própria. E aqui a necessidade nossa é de sermos salvos pelo mérito de Jesus Cristo feito por nós, e não nós por Ele. Mas algo que é curioso é que Babilônia, que também tem um termo hebraico chamado blá blá blá. Sabe o que é blá blá blá? Torre de conversa. Há muitas pessoas que desejam chegar a Deus com conversas, com blá blá blá. E aqui é um símbolo dessa Babilônia, em que veio Deus, desceu do céu e dispersou todos aqueles homens. Ali foi uma confusão de língua, por isso que Babel é uma confusão, ficou uma confusão de línguas, e separou povos, e a partir daquele instante nunca mais se juntaram para tentar chegar até Deus da sua maneira. Mas também eu queria falar sobre uma outra Babilônia, nos tempos de Nabucodonosor. Você deve ter lido já o livro de Daniel. Daniel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Lá fala sobre uma tal de Babilônia também. Onde você vê Babilônia na Bíblia, você pode ter certeza que tem algo de estranho. Em Gênesis, confusão. Em Daniel, ali dizia que ela era o império do mundo. O mundo inteiro se voltava à Babilônia. Era rico. Era a deusa do momento. É interessante como o Apocalipse faz uma comparação com a rainha que se senta no trono e se acha intocável. Eu nunca vou ser viúva, eu nunca vou morrer. Então é um povo que cresceu debaixo da idolatria. Só que Deus veio e acabou com a Babilônia. Só que na época de Cristo teve também outra Babilônia, a Babilônia dos Césares. E quando nós estávamos estudando o livro do Apocalipse, a gente viu que quantas perseguições houve em cima dos cristãos a partir de César o Grande. E quantos outros, se você for estudar a história, seja a história secular ou a história na Bíblia, você vai identificar grandes perseguições de Babilônia, que era a Roma, a antiga Roma, sobre os cristãos. Então, pastor, você está falando sobre uma Babilônia
que você está juntando de todos os tempos? Sim, Apocalipse está juntando essa Babilônia de todos os tempos. E que Babilônia é essa, pastor? Babilônia, na verdade, é um império das trevas e do mal, que impera desde todos os tempos e está imperando nos dias de hoje também. Queira você acreditar ou não, queira você crer ao Deus ou não, mas existem duas forças que regem esse universo: a força da luz e a força das trevas. E essa força das trevas é a força exatamente que nós estamos falando aqui nessa noite. E essa força das trevas, regida por diabo e os seus demônios, vai cair em nome de Jesus Cristo. Está matando nações, está trazendo enfermidade para muitos. É engraçado como o livro do Apocalipse fala que esta Babilônia é aquela que embebeceu pessoas com o seu vinho, levou o seu cálice para entorpecer pessoas. E na verdade essa Babilônia, ela é uma junção do império do mal e a besta. E para a junção dessas forças contra a igreja e tudo mais, nós temos a certeza de que esse poder vai cair, e ele já caiu pela fé. Na verdade, pela palavra de Deus já está no chão, em nome de Jesus Cristo. Mas está imperando ainda, mas está regendo nações. Muitos estão sendo seduzidos pelo seu cálice, pelo seu vinho, porque é rica, é poderosa. Irmãos, quantas pessoas têm deixado de servir a Deus para servir a Mamon? Mamon é dinheiro. Mamon é o Deus desse século. Então, todas as forças que se unem de todas as épocas, na verdade, atemporal de todos os tempos, é a força do símbolo do mal. Então aqui, quando fala que Babilônia é um símbolo da rebelião humana contra Deus, na verdade é tudo o que não presta contra Deus. Tudo o que não presta contra Deus. E esse mundo está repleto, viu, irmãos? Não ache que está tudo bem, não, porque está tudo mal. O sistema está corrompido, seja na política, seja na segurança, seja nos sistemas públicos, seja lá onde for, está corrompido. Por mais que eu tenha a palavra de Deus como um alicerce para a minha vida, nesse sentido eu tenho uma palavra pessimista, dizendo que vai cair muitas pessoas no vale da sombra da morte e vão ser enganados por esse demônio, por esse príncipe das trevas. Mas também eu tenho uma palavra de bênção nessa noite, é dizer que Deus está no controle de todas as coisas e nada está fora do controle de Deus. Não está fora do controle, irmãos. A Babilônia aqui é um símbolo da rebelião humana contra Deus. É um sistema do mundo que opõe contra Deus. A queda da Babilônia aqui, ela não é só aquela prevista que você pode ler em casa, no livro de Isaías, capítulo 13, e em Jeremias, no capítulo 51, mas em previsão a queda também de Roma, que foi dado que nós lemos aqui em Apocalipse 17, mas a queda da Babilônia é o império das trevas que vai cair em nome de Jesus Cristo. Tem vencido muitas pessoas, tem trazido doenças, enfermidades, mortes, assolação, guerras, rumores, mas Deus está no controle, irmãos. Queria dizer a você que está em casa, se você está talvez até com medo, sem esperança do que vai acontecer, olha, a melhor saída para você é confiar e crer em Deus. Se você crer em Deus, você vai estar seguro, você vai estar bem.
As duas figuras que representam a mesma coisa aqui, a mulher e a cidade, ambas as figuras representam a falsa igreja. E quando a gente fala de Babilônia, de todos os tempos, ela vai começar, irmãos, até mesmo dentro da falsa igreja, porque vai surgir uma falsa igreja. Cristo já anunciou isso, quando ele orientou em seu sermão escatológico, ele falou assim, olha, no fim dos tempos virão falsos profetas e nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que meditar na palavra. Se as coisas estão difíceis, pastor, já hoje, eu quero te dizer uma coisa, vai ficar um pouco mais difícil, mas se você estiver vidrado e olhando e meditando na palavra de Deus, Deus vai te mostrar e vai revelar muitas coisas a você e vai te trazer paz e tranquilidade em seu coração. Você precisa meditar, você precisa ler, você precisa estar perto da palavra de Deus. A mulher aqui descrita é o sistema eclesiástico de Satanás, porque Satanás, irmãos, eu gosto muito de uma colocação de um grande pastor chamado Hernanes Dias Lopes. Ele tem um dizer assim, que o diabo é o macaco de Deus. O diabo sempre tentou enganar a Deus, imitar a Deus, quer dizer. Macaco imita. Tudo que o homem faz, se pega papel, se limpa a boca, se toma água, se come. O diabo é o macaco de Deus. E o dono dessa igreja apóstata que vai se afastar da palavra, o presidente dela, por trás dela é o diabo, viu? E aqui nós temos que ficar atento, porque o diabo vai reger um sistema de idolatria. E ali nós vamos ver muitos filhos ligados a essa meretriz que em Apocalipse 17 fala que é uma grande prostituta, é a igreja que se afastou da palavra. Irmão, se aproxima da palavra em nome de Jesus. Para de seguir pessoas. Para de seguir comunidades. Pare de seguir. Olha, Maria vai com as outras, juniores, jovens, para com isso, pelo amor de Deus. O atrativo da sua vida e da minha vida não é comidinha, não é festinha, não é nada que nos atraia, a não ser, tem que ser a palavra de Deus. Palavra. Então, o versículo 2 que nós lemos aqui, amados, é muito claro. A queda da Babilônia é fato consumado nos decretos de Deus. Decreto é ordem, é lei. E Deus já decretou, Babilônia vai para o chão em nome de Jesus. Pode estar assolando muitos agora. Irmãos, nós não temos que ter medo do inimigo e da sua hoste, não. Nós temos que guerrear e lutar firmemente. A Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés, irmãos. Nós não temos que deixar ele dominar a nossa mente, a nossa cabeça. Ele não tem que estar por cima, não, ele tem que estar por baixo. Então, o versículo 2 já dá um decreto, olha, Babilônia vai para o chão. Ainda no versículo 2, a Babilônia torna-se a morada de demônios, enquanto a igreja é a morada de Deus. E há uma orientação na palavra que Deus deixa muito claro para a sua igreja, do versículo 4 em diante. Deus não apenas ordena a igreja a sair da Babilônia e fala assim, olha, sai desse sistema porque tem muita gente dentro do sistema de Satanás. Tem muita gente que acha que está cultuando a Deus, mas está cultuando Satanás e os seus demônios. Deus não apenas ordena a igreja a sair da Babilônia, porque Ele quer que a igreja não se torne cúmplice dos pecados. E qual é o pecado da igreja apóstata? É mentira, é falsidade. Irmãos, nós temos que nos afastar da mentira, da falsidade. Nós temos que nos afastar das coisas que são praticadas pelos demônios, porque ele é o pai da mentira. E quem mente é filho do diabo. E nós não temos nada a ver com isso.
Então, o versículo 6 e 8, também Deus não apenas ordena a igreja para sair da Babilônia, mas Ele também ordena para que nós entendamos que o julgamento vai vir e quais são os julgamentos que vai vir sobre a igreja. Primeiramente, por 2 pontos, é sobre o orgulho e é sobre o culto ao prazer e à luxúria. Irmãos, quantas pessoas têm se embebedado com orgulho? São orgulhosos. O orgulhoso, ele não muda de vida. Ele até entende aonde é o erro, mas ele não dá um passo para retornar aonde ele caiu. E a Bíblia dá a orientação para que retornem de onde caiu. Mas Deus, ele vai julgar essa igreja, ele pede para sair. Sai de lá. Versículo 4 ao 8. Sai do meio deles, porque senão vai cair coisas em você também. O juízo de Deus vai recair sobre aqueles que estão escutando a palavra de Deus. Então nós temos que estar atentos com isso. Foi dito aqui. Sai do meio, senão os flagelos vão tocar em você. Irmãos, eu não quero receber flagelo, coisa nenhuma na minha vida. Eu quero estar em obediência e eu quero que você também esteja em obediência a Deus, a palavra dele. O lamento dos reis, que nós lemos aqui no versículo 9 e 10, o lamento dos reis e dos homens poderosos são homens de influência da terra, porque esses reis são políticos e aqueles que se renderam às tentações da Babilônia e desfrutaram dos seus deleites. Irmãos, quantas pessoas aqui vão começar a notar que deixaram Deus pelas riquezas e vão se dar muito mal? Jesus predisse isso. Ele falou assim: nos dias do Senhor vai ser como nos dias de Noé. Muitos estavam casando, se dando sem casamento, construindo, e aí de repente o Senhor chegou, bem na hora. Não é que é proibido casar, não é que é proibido construir, mas o proibido, na verdade, o que Deus gostaria que você estivesse, era não voltado às riquezas. E quantas pessoas têm trocado Deus pelas riquezas? Só que aqui diz que esses homens poderosos, que ficaram ricos, que ficaram milionários, aqui fala de muitos mercadores, né? O lamento dos mercadores está lá nos versículos do 11 ao 16. Os mercadores aqui são empresários, negociantes e todos aqueles que têm colocado o coração nas mercadorias e nos deleites do mundo. Irmãos, tem igreja aí até com culto para empresário. Que coisa é essa? Aqui está dizendo que a riqueza, não que a riqueza não seja um dom de Deus, porque a Bíblia diz que a riqueza é um dom de Deus e Deus dá a quem quer, mas muitos têm trocado Deus pela luxúria, pela riqueza, pelas posses, pelas viagens, por tudo, e têm deixado Deus o quê? No último lugar. Eu faço tudo na minha vida, eu vou construir, eu vou casar, eu projeto tudo. E Deus, Deus deixa para o final da vida, porque quando eu estiver velho mesmo, eu vou morrer mesmo. Aí lá no final eu peço perdão, Você sabe já o dia que você vai, que Deus vai vir buscar você? Então, irmãos, nós temos que estar atentos. Porque aqueles que depositaram a sua confiança na besta, aqueles que investiram o seu tempo, a sua riqueza, porque aqui riqueza é tempo também, irmão. Irmãos, às vezes eu me assusto quando eu olho para mim, que eu já estou, metade da vida já foi embora. Se eu analisar ali por volta dos 80, metade já foi. 80, 90, olha aqui. Ousadia eu querer chegar lá, hein, Tiago? Ousado. Vou ter que malhar bem, correr bastante, comer bem, para que tudo isso, se Deus permitir, eu chegue. Mas, irmãos, quantos não têm desperdiçado a sua vida e não têm investido nas coisas de Deus? Vai se lamentar, vai chorar, vai chegar um tempo que vai se lamentar como esses mercadores aqui.
A Bíblia diz para o jovem lembrar do Senhor no tempo da mocidade, antes que venham o quê? Os maus dias. Em que você vai dizer assim, eu não tenho mais contentamento na vida, vai chegar sim. Hoje está todo mundo, a flor da pele, bonitão, deixa Deus para o final da fila, eu vou se eu quiser, na semana que vem. E para nós tudo é muito longe, né? Não é não, irmãos, não é não. Vem, ó, no estalar de dedo, bem rápido. E eu estou ministrando aqui para que você não perca tempo, mas para que você ganhe tempo, investindo o seu tempo, a sua vida, dedicando às coisas de Deus. Para de ficar se ausentando da presença de Deus. Para de querer viver a vida do jeito que você quer. Como diz o poeta, deixa a vida me levar. A vida vai te levar para o inferno. Mas Deus quer te levar para o céu. E é essa ministração que eu estou pregando aqui nessa noite. É para que você tenha vida e vida em abundância. Alguns vão se lamentar. O lamento dos homens vai ser em todas as áreas, seja na navegação, os pilotos, vai afetar tudo, irmão, vai afetar tudo, todo o comércio vai afetar. O desespero dos ímpios, que colocaram a sua confiança na riqueza e nos prazeres do mundo, vão se lamentar. Mas a Bíblia nos disse aqui, que nós lemos também aqui no versículo 24, do 20, 21, 22, 23 e 24, que em contraste o lamento dos ímpios, a igreja no céu está celebrando e está dando glória a Deus, porque Deus é poderoso e Deus vai vencer esse inimigo. Mas em qual igreja você está? Na igreja que vai descer, que é a Babilônia, a meretriz, a prostituta que vai descer ao abismo? Ou você estará na igreja de Deus? Em qual é a igreja que você vai estar? E nessa noite eu queria encerrar. Para você que está em casa também ouvindo essa ministração. Qual é a igreja que você está? Você está conduzindo a sua vida, caminhando do jeito que você quer? Amigo, esse caminho vai te levar para a morte. A Babilônia vai cair. O império das trevas, do mundo, tudo o que está acontecendo, os reinos, o sistema político, tudo vai afundar. Mas se você estiver conectado e entregue a sua vida a Jesus, você vai estar salvo. A Bíblia diz que nós temos que depositar a nossa riqueza, que é o nosso coração, nas coisas de Deus. E é nas coisas de Deus, é nas coisas do alto, porque lá a traça não vai comer, o ferrugem não vai corroer. Aonde você tem depositado a sua confiança, a sua vida? Os irmãos que estão aqui, aonde você tem depositado o seu tempo? Riqueza é tempo também, viu, irmãos? A gente só pensa em riqueza e olha, eu vou te dizer uma coisa. Vou dizer para vocês uma coisa. Eu estudava no sistema ângulo de ensino e tinha um professor lá atrás que ele dizia assim, olha, tem sociólogos que estão dizendo que daqui a 20, 30 anos a população vai trabalhar para comer. Irmãos, eu acho que não chegou esses 30 anos, mas eu estou vendo que muita gente está trabalhando para comer. Não sei o que vai acontecer para daqui a mais alguns anos à frente. Então, você está depositando a sua riqueza, porque a riqueza não vai ser dinheiro, não. A riqueza vai ser o seu tempo, você vai ser escravo. E de quem que você vai ser escravo? Das coisas do mundo ou das coisas de Deus? Aonde você vai estar empenhado para estar trabalhando afinco e dando e se doando, porque essa vida é rápida, ela passa, a Bíblia fala que ela é como uma fumaça, é como uma folha seca que o vento carrega de um lado para o outro. Irmãos, a vida é rápida. Acorda. Temos que reagir, temos que trabalhar enquanto é tempo. Nessa hora eu queria dizer para vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, ainda há chance. Porque Babilônia, no tempo de Deus, já caiu, porque o tempo de Deus é eterno. Mas no nosso tempo, Cronos, ela vai cair. Então não deposite as coisas, a sua confiança, os seus recursos
a sua riqueza, o seu coração nas coisas desse mundo, porque vai cair. Entregue o seu coração a Jesus. Para de perder tempo. Talvez você deve estar olhando aí o relógio. Olha quanto tempo eu já perdi. Talvez já passou os 40, 50, 60 anos da minha vida e eu não tomei ainda uma decisão em relação a Jesus. E você pode tomar talvez nessa hora, entregando a sua vida a Jesus. Aqui nós não estamos vendendo nada, porque o evangelho que nós pregamos aqui é aquele que de graça recebemos, de graça damos. O evangelho que você precisa receber na sua vida é a salvação eterna. E a Bíblia diz que haverá um contraste no céu. Enquanto muitos vão estar se lamentando, outros vão estar no seio de Abraão, Isaque e Jacó, glorificando a Deus. Em qual é o lado que você vai estar? Se você quiser estar ao lado de Deus, eu queria orar por você nessa hora. Se alguém aqui também presente, que entendeu essa ministração e está entendendo que o sistema é terrível, e você não quer mais caminhar com o sistema, porque há uma orientação de Jesus Cristo, é para que nós caminhemos com a mente de Cristo. Nós temos que transformar o mundo, não é se misturando com as coisas do mundo. Nós temos que estar no mundo, mas sermos seres celestiais. Então, você precisa sair dessas coisas que estão atraindo você. Se for mentira, se for o pecado, se for a idolatria, se for os vícios, se for a prostituição, se for qualquer coisa, Deus está querendo curar. E Deus está abençoando você, Eduardo. Está com a mão levantada. E nós vamos continuar orando por você. Viu? Fica aqui, ó, Eduardo. Sente-se aqui, ó. Sente-se nessa primeira poltrona que nós vamos orar por você depois. Eduardo, não importa quantas vezes você vier aqui à frente. O que importa é que Jesus Cristo, Ele quer mudar a sua vida. Basta você tomar uma iniciativa de querer mudar. E dizer, Senhor, eu quero mudar, Senhor, chega dessa vida errada. E se você em casa também quiser entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, faça essa oração comigo, eu vou orar por você. Eu vou orar pelo Eduardo, que está aqui presente, está aqui à frente. E vou orar por você também, que está em casa. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que a Babilônia é o império das trevas que vai cair em nome de Jesus. Nessa noite, ela já caiu para a vida do Eduardo. Porque o Eduardo estava escravizado, ele está buscando se libertar, Senhor. É difícil sair. Mas nós clamamos pela vida do Eduardo, Senhor, põe a tua mão sobre ele em nome de Jesus. Limpa a vida do Eduardo, Senhor. Limpando os pecados, tira tudo que não presta, tira o coração de pedra, dá um coração de carne, lava este homem, essa mulher, esse jovem, para que eles possam ter uma vida nova, Jesus. E nós estamos aqui intercedendo por eles. Toca, envia o teu anjo, dai força para procurar uma igreja, para se alinhar no evangelho, para caminhar com força em tua presença, na direção do Senhor. Dai sustentação para cada um deles, Pai. E nós te pedimos nessa hora, ó Espírito Santo de Deus, visita os corações, visita as famílias, visita as casas dessa noite. Ó, meu Deus amado, aonde precisar da cura, aonde estiver necessitado da libertação, traz a cura, traz a libertação em nome de Jesus. E nós estamos aqui, Pai amado, pedindo a cura e a libertação, a salvação por essas vidas. E assim nós agradecemos, nós te louvamos e exaltamos o teu santo nome. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.